Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a maior grandeza quantitativa da química, se não for a palavrinha mais importante da química, o mol. Professor, por que o mol é tão importante? Por que você está dando tanta ênfase? Pessoal, o mol é a porta de conversão para quaisquer outras unidades dentro da química. E ele também é muito utilizado dentro da física, tá legal? É através do mol que você encontra a massa, o volume, a quantidade de matéria. Você encontra também a energia elétrica, a carga elétrica em Coulomb. Você encontra a energia de uma reação em Joule. Enfim, o mol ele faz a conversão, ele permite que você encontre quaisquer outros valores numéricos em determinadas unidades. Nós teremos várias aulas sobre mol, ok? Eu vou fazer bastante exercícios com vocês nesta aula aqui, para você não ficar perdido e eu poder otimizar o seu tempo, tá? Nós vamos falar sobre o que é o mol e o seu valor numérico. Vamos aprender a trabalhar com quantidade de matéria, tá legal? Massa molar, volume molar, outras grandezas, falaremos na nossa próxima aula sobre mol. Fique comigo até o fim desse vídeo, você não vai se arrepender, tá legal? Vamos nessa? Bom, então vamos lá. O que é o mol? Galera, o mol ele corresponde a um valor numérico. Ele corresponde a uma constante. Assim como a dúzia, a centena, o mol tem um valor único. Só que esse valor ele é pequenininho. Ele é de 6,02 vezes 10 à 23ª unidades. Professor, quanto vale isso? Ele é pequenininho? Ele vale 602 sextilhões de alguma coisa. Galera, esse número aqui, olha só, que eu ironicamente, aqui com sarcasmo falei que é pequenininho, ele é tão grande, 602 sextilhões é algo tão monumental que, se você juntar todas as formigas do mundo, você não chega neste valor numérico, ok? Lembre-se, pessoal, a química pertence ao mundo nanoscópico. Para a gente poder enxergar o átomo, a gente teria que ampliar a nossa visão 1 bilhão de vezes. Nós não temos essa tecnologia, ok? Então esse número ele é realmente muito grande, é um número grandioso. Mol significa grande massa, tá legal? Beleza? Então olha só, como é que eu trabalho com o mol? Então a gente vai pegar a dúzia aqui, ó. Quanto vale uma dúzia? Uma dúzia vale 12 unidades. Quanto vale uma centena? A centena vale 100 unidades. Quanto vale o mol? O mol vale 6,02 vezes 10 à 23ª unidades, ok? A gente costuma arredondar para 6 vezes 10 à 23ª. Mas, se você estiver resolvendo questão de vestibular que ele dá o 6,02, às vezes ele escreve lá, use, considere, dado 6,02, use o 6,02, tá legal? Beleza? Então tá aí, galera. Esse é o valor do mol, 602 sextilhões de alguma coisa. Galera, para poder aprender mol legalzinho, para poder aprender a trabalhar com mol, tem que fazer muito exercício. Então olha só, na descrição do vídeo tem vários links. Um desses links é o meu grupo de estudos no Facebook. Entre para o grupo, participe, porque se você tiver dúvida, você pode postar exercícios lá e nós podemos te ajudar. Eu diariamente posto dicas, posto vídeos, inclusive listas de exercícios para o vestibulando, para você praticar e se dar bem no vestibular. Sem mais delongas, vamos continuar, professor? Depois a gente fala disso, beleza? Então olha só, pessoal, o mol e o seu valor numérico correspondem a grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, se você fala aqui, ó, de 1 mol, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Se você fala de 1 mol de moléculas, quantas moléculas você tem? 6 vezes 10 à 23ª. Se eu tô falando de 12 vezes 10 à 23ª íons, olha lá, ó, o mol, pessoal, ele serve para qualquer coisa. Eu posso falar mol de molécula, mol de íon, mol de átomo, mol de próton, mol de elétron, mol de nêutron, mol de cátion, mol de ânion, não importa, eu posso usar para qualquer coisa. É igual a dúzia. Eu não posso falar uma dúzia de chocolate, eu não posso falar uma dúzia de carros, continua sendo 12 do mesmo jeito, mas está mudando o quê? A unidade ali, né? Carro é uma coisa, chocolate é outra, não é verdade? Então vamos lá.
Eu tô falando aqui, ó, de 12 vezes 10 à 23ª íons. Quanto que isso me dá em mol? O dobro, porque 12 é o dobro de 6, concordam comigo? Então, 2 mols de íons. Dica, a matemática tem que estar em dia aqui, hein, pessoal? Se você tá travando na matemática, principalmente potenciação, notação científica e proporção, você vai tomar rasteira nessa parte da química, ok? Você erra na matemática. Então, tome cuidado. Essas 3 partes que eu mencionei tem que estar, ó, filezinho, tá bom? Agora aqui, ó, meio mol de átomos. Opa, meio mol é a metade de 1 mol. Então, qual é a metade de 6 vezes 10 à 23ª? 3 vezes 10 à 23ª. A potência a gente aumenta. Não se esqueça de sempre mencionar mol do quê? De átomo. Mol do quê? De íon. Mol do quê? De molécula e assim por diante. A unidade, ela é muito importante. Eu martelo isso sempre com os meus alunos. Eles esquecem das unidades. Eles vão direto para a matemática. Pessoal, a unidade, ela é fundamental. Ah, que horas são agora? Agora são 10 litros. Opa, 10 litros? Estranho, né? Vamos lá então, galera. Ó, dando continuidade aqui, beleza? Vamos comparar aqui, ó, espécies químicas com mol. Olha o tipo de comparação que eu posso fazer. Veja bem, ó. Aqui eu tenho propano, C3H8. Veja bem, ó, o que eu posso escrever? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Antes do mol, ó, vamos lá. Uma molécula, ela me dá o quê? 3 átomos de carbono, que é o que está dentro da fórmula aqui, tá bom? Ela me dá 8 átomos de hidrogênio e ela me dá aqui, ó, um total de 11 átomos, que é 3 mais 8, tá legal? Mas e se eu fosse falar do mol, professor? Então eu vou pegar lá, ó, 1 mol de molécula. Erro grave. 1 mol de molécula, olha lá, ó. Ah, professor, fácil, 1 mol de molécula tem 3 átomos. Errado. Se você está falando mol, você tem que usar mol para todo mundo. Então, 1 mol de molécula vai ter o quê? Vai ter 3 mol de átomos de carbono. Isso vai me dar 8 mol de átomo de hidrogênio. Isso vai me dar 11 mol no total de átomos. Conseguiu entender isso? É importante, hein? Vamos lá, então. E se eu quisesse falar da quantidade? Diretamente proporcional. Você vai pegar lá 6 vezes 10 a 23 moléculas, que é o valor do mol, vai me dar o triplo aqui, né? Então, 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23ª. Isso vai me dar 8 vezes mais aqui, ó. 8 vezes 6, tabuada? 48 vezes 10 a 23ª unidade. Isso aqui vai me dar quanto? 11 vezes 6, essa é difícil, hein? 66 vezes 10 a 23ª unidades. Pegaram? Então assim, ó, você tem que saber quando que você está falando de quantidade e quando você está falando de mol. Por exemplo, eu não poderia colocar aqui embaixo, ó, aqui embaixo, isso aí também o pessoal faz muito, ó. Você pega lá, 1 mol, isso é 6, pera lá, opa, aqui ó, é 1 mol, isso corresponde a 6 vezes 10 a 23 mol. Opa, é a mesma coisa que você pegar a dúzia e falar, opa, uma dúzia é 12 dúzias. Não, uma dúzia é 12 unidades. 12 dúzias seria 12 vezes 12, 144 unidades. Então você não pode misturar a palavrinha mol com a quantidade ali, tá legal? Fiquem bastante atentos a isso, ok? Vamos resolver aqui 2 exercícios, eu quero mostrar pra vocês como que a gente pode trabalhar com o mol, tá legal? Olha só, nesse problema, ó, pausa o vídeo, leia com atenção esse enunciado, ok? E aí você retorna. Pausou, leu, ok. O que ele tá me dando? Ele tá me dando um comprimido, ele me dá lá a molécula está aqui, ok? Ele me dá a quantidade em mol de molécula, certo? Ó, ele me dá a quantidade em mol de molécula e ele quer que a gente descubra quantos átomos de oxigênio existem ali. Então, quando você for montar esses probleminhas, você tem que saber o que eu estou comparando. Nesse caso, eu estou comparando a molécula em questão ali, ó, com os átomos de oxigênio. Aí o começo é sempre o mol. Se eu pegar uma molécula, lá dentro, ó, eu vou ter 6 átomos de oxigênio, concordam comigo? Então, se eu pegar 1 mol de moléculas, eu vou ter 6 mol de átomo de oxigênio. Aí você vai verificar onde eu estou querendo chegar. Para o oxigênio, eu quero chegar em quantidade de átomos. Pediu átomo e molécula, você já tem que trocar pelo 6 vezes 10 a 23ª. Então eu posso escrever o seguinte, mantendo a proporção. Esse mesmo 1 mol de molécula, ele me dá 6 aqui, ó, que multiplica 6 vezes 10 a 23ª átomos. Aí agora, como esta coluna está em mol de molécula, eu posso jogar lá, ó, mol de molécula, que ele me deu aqui, ó, no enunciado, tá vendo? Então eu jogo lá, ó, 5,7 vezes 10 a menos 3 mol, vai me dar quantos átomos? Vai me dar X. Você tem aqui, ó, você tem aqui
uma regrinha de 3, multiplica invertido, divide, ok, ó, o que eu falei, proporção. Se a matemática não tiver em dia, você tropeça nessa parte, não por causa da química, por causa da matemática. Eu sou fã de matemática, galera. Eu falo para os vestibulandos, você tem que dominar a matemática. Dominou a matemática, você vai ver que as outras ciências se tornam mais acessíveis. Ela desperta o nosso raciocínio, o nosso senso crítico, ok? Você vai começar a exigir demonstrações. Por que essa fórmula é assim? Por que acontece assim? Tem que entender matemática, valeu? Beleza? Vamos lá, mais um exercício aqui, ó. Pausa o vídeo, leia e então retorne. Ó, beleza? Pausou? Voltou? Olha lá. Galera, aqui eu tenho sulfato de alumínio, vocês viram? Ó? Olha o que ele tá me dando, ó, nesse problema. Ele tá me dando a quantidade de átomos de oxigênio, é o que tá dentro da fórmula. Ele pede mol do sulfato de alumínio e ele pede mol do total de átomos dessa fórmula, nessa condição aí, tá legal? Então eu tô comparando lá o quê? Átomo de oxigênio com o sulfato de alumínio com o total de átomos. Vamos deixar anotado para poder montar as 3 colunas bonitinho. O que eu sei sobre átomos de oxigênio? Primeiro, ó, vamos sempre com o mol, tá? Ó, lá dentro da fórmula, ó, 3 vezes 4, 12. Então eu tenho 12 mol do átomo de oxigênio. Isso tá dentro de quanto? Dentro de 1 mol de molécula. Cuidado de escrever uma molécula ali, aí você erra. Não é nem molécula, né? Isso é um composto, porque as ligações ali são iônicas, né? Eu nem poderia chamá-lo de molécula, tá bom? Agora aqui, ó, qual é o total de átomos? Aí você vai pegar aquela formulinha lá, você vai pegar essa formulinha aqui, ó, e vai somar a quantidade de átomos, ó, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 1, 3, 12 mais 3, 15. 15 mais 2 alumínios aqui, 17, ok? Então tem 17 mol no total de átomo, beleza? Montei a proporção em mol. Agora verifica a unidade, ó, oxigênio, pro oxigênio, olha lá o que ele me deu lá, ó, ele falou em átomos de oxigênio. Falou em quantidade, átomos, íons, moléculas, você já tem que trocar pelo 6 vezes 10 a 23. Então aqui eu vou ter 12 que multiplica 6 vezes 10 a 23ª átomos. Agora, para o sulfato de alumínio, ele fala em mol, então eu vou manter aqui, ó, mol, ok? E para, desculpe, para o total de átomos ele fala mol também, então eu vou manter aqui, ó, mol de átomos. Galera, não é tão difícil trabalhar com mol, você tem que se atentar às unidades, não pode misturar as unidades, porque é aí que a galera erra, não é nem muito na matemática, é na questão de colocar a unidade no lugar certo. Montou bonitinho, separou as unidades, não tem como errar, tá legal? Se você errar, aí você vai ver que é conta, alguma bobeirinha, né? E aí a gente aprende a driblar isso, a gente fica craque nessas coisas praticando. Vestibulando tem que fazer exercício. Vestibulando tem que pegar, assistiu aqui minha aula, lista de exercício, tem que mandar bala nos exercícios, tá bom? Aí agora sim, ó, eu pego lá a quantidade que ele me deu, beleza? Que já está em átomo, isso vai me dar um X ali em mol. Multiplicou, invertido, dividiu, beleza, ó, achou aí o X em mol de sulfato de alumínio. Como que eu acho lá o outro lado? Aqui você pode chamar de Y, pode comparar esses dois, ou eu posso usar o próprio X ali, ó, substituir, tá vendo? Ó? Aí eu pego e monto a minha proporção aqui, ó, do outro lado. Olha aí que bonito, elegante, né? A aula do prof para vocês, ok? Multiplicou, invertido, dividiu, fechou, encontrou aí, ó, a quantidade em mol no total de átomos, beleza? Pessoal, gostou do vídeo? Te ajudou? Deixa o like, comenta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal Química para Vestibular. Vocês têm acompanhado o meu trabalho aí, eu tenho feito ele com muito carinho, com muito amor para vocês, beleza? Então, bora fazer exercício? Agora você já sabe o que tem que fazer? Então, ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!